eu não poderia deixar de comentar com vocês algo que é muito importante, que é o mega espetáculo, né, o grande show da Madonna, que aconteceu agora aqui no Brasil, em Copacabana, no Rio de Janeiro, beira da praia, público recorde de shows, tanto da Madonna quanto no Brasil. Fala-se aí em 1.600.000 pessoas. Gente, é muita gente. É muita gente. E não é apenas surfar uma hype, embora também seja o motivo de eu estar aqui comentando o show da Madonna, mas é que é uma discussão importante sim. A presença da Madonna no Brasil suscitou uma série de discussões. A primeira delas é sobre o financiamento que o Lula, que o governo federal teria investido no financiamento do show da Madonna, não teria cabimento isso, ainda mais agora com as enchentes no Rio Grande do Sul, o estado inteiro precisando ser reconstruído. Vamos separar as coisinhas aqui, galera, isso é fake, tá? Foi uma ação do Itaú, patrocínio da Heineken, que custearam a maior parte do evento, e lógico também teve uma boa contrapartida da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro e também do governo do Estado do Rio de Janeiro, ambos governados aí por bolsonaristas. Vamos sublinhar isso, porque o bolsonarismo está utilizando a fake news de que foi pago pelo Lula. Mas é importante a gente destacar que esse tipo de evento é algo que eu penso que nós temos que defender. Por quê? Porque isso não é gasto, isso é investimento. O retorno para a cidade do Rio de Janeiro foi alguma coisa em torno de 300 milhões, sendo que prefeitura e governo do estado fizeram aí uma contrapartida na ordem de 20 milhões. Tá? Então, assim, a contrapartida foi relativamente baixa, perto do retorno. E eu acho que o estado tem que fazer isso mesmo, viu, gente? Tem que investir para gerar retorno para as pessoas. Então, assim, os hotéis lotados, né, quem tinha Airbnb para alugar, alugou, os restaurantes, os comerciantes de rua, enfim, movimentou a economia não apenas do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, mas do Brasil inteiro. Né? Com muita gente, inclusive, vindo para o Brasil de fora do Brasil. Então isso não é gasto, isso é investimento, eu acho que é isso mesmo que o Estado tem que fazer. O Estado tem que auxiliar a iniciativa privada para que a iniciativa privada possa melhorar a sua situação, fazer o país crescer e se desenvolver, movimentar a economia. Então esse é o primeiro ponto. Vamos desmentir aí a fake news, o investimento do Lula, da Janja, que teria ido lá assistir, e, enfim, a gente sabe que isso não é verdade, a Janja estava aqui no Rio Grande do Sul, junto com o Lula, e o que é verdade é que nós tínhamos lá alguns bolsonaristas de camarote, mas tudo bem, eu acho que eles também têm o direito de assistir o show da Madonna, afinal de contas, um showzaço. Eu não sou, embora eu seja contemporâneo da época de maior sucesso da Madonna, né? Eu aí com 42 anos, pude acompanhar toda a carreira da Madonna, eu nunca fui fã, né? Nunca fui um cara que gosta das músicas, assiste, escuta, não. E eu esperava um show que eu podia assistir pela televisão como um grande espetáculo, como de fato foi, mas foi ainda maior do que eu esperava, porque eu não gosto muito desse conceito de não ter banda no palco, de utilizar muita tecnologia, embora o show seja uma grande produção, um show de dança, enfim, um monumental espetáculo, e foi isso que foi, um monumental espetáculo. Tá? Uma senhora ali de, sei lá, 65 anos, né, que veio para o Brasil fazer aquilo que ela sabe fazer de melhor, né, com a sua música, com a sua dança e com a sua crítica. Com a sua crítica. E é nesse ponto que eu acho que a discussão fica mais interessante. Por quê? Seria a Madonna um ícone da esquerda? Seria uma diva perfeita, sem defeitos? Eu acho que a coisa não deve ser problematizada por aí. Tá? Flagrantemente, ela não é uma pessoa conservadora, longe disso. Né? Então a gente tem sim ali valores progressistas. E o papel da Madonna, sobretudo naquilo que ela construiu desde os anos 80, em defesa, por exemplo, das pessoas que vivem com HIV, isso acaba atingindo a comunidade LGBT, que foi muito estigmatizada, sobretudo nos anos 80, mas ainda é até hoje. Então, há uma relevância muito grande da história e do trabalho da Madonna para essa população marginalizada.
essa minoria política. Então, ela não é apenas um ícone pop, mas também uma pessoa capaz de movimentar politicamente esses interesses dessas minorias que ela defende, e isso é algo que nós temos que agradecer, nós temos que incentivar, é algo muito importante. É muito importante porque isso é uma política que ajuda a salvar vidas, que ajuda a mudar paradigmas, ajuda a entender melhor as circunstâncias dessas minorias. Então, é muito relevante o trabalho da Madonna nesse sentido. Agora, não dá para a gente associar ela diretamente à esquerda. Isso até pode acontecer em dadas circunstâncias. Agora, a Madonna, se ela é esquerda, a gente tem que colocar ela dentro do paradigma daquilo que é liberal nos Estados Unidos, que é, em alguma medida, classificado como esquerda. Estou falando da linha política do Partido Democrata, que não dá para a gente falar que é uma linha de esquerda. É uma linha que, no máximo, é progressista nos costumes. E a gente vai problematizar isso mais adiante. Agora, para a nossa realidade aqui no Brasil, isso serve para um discurso que ajuda a esquerda. Um discurso que a gente tem que, de alguma maneira, se aproveitar, porque o impacto da apresentação da Madonna foi muito gigantesco. Recorde de audiência na Globo, recorde de turismo na beira da praia, num único show individual em Copacabana. O Brasil inteiro falando disso. Então a gente tem que instrumentalizar essa discussão para politizar. Você sabe que o meu papel aqui é fazer essa politização. E eu acho que a gente pode aproveitar isso. Por quê? Flagrantemente, nós estamos mais caretas. Eu acho uma coisa bizarra, bizonha, jovens conservadores, pior ainda, jovens reacionários. Eu até entendo, em alguma medida, que os jovens não conheçam o trabalho da Madonna. Ninguém é obrigado a conhecer. Afinal de contas, é uma coisa já datada, é uma senhorinha de 60 e tantos anos. Embora eu acho que é até bom que se conheça. Eu nasci e não convivi com Elvis Presley, com Bob Marley, e eu conheci o trabalho dessas figuras que têm uma expressão cultural muito forte. Eu sei que você pode dizer, mas Humberto, isso aí é cultura gringa, é soft power. Claro, a gente sabe tudo isso. Mas quanto mais versado a gente é, melhor, não há problema nenhum. Mas também não há um problema grave em não conhecer a Madonna. O problema está em se escandalizar com o show da Madonna. O bolsonarismo está dando pirueta, está dando pulos. Escandalizado, Sodoma e Gomorra, libertinagem, culto satânico. A gente está vendo todo tipo de bizarrice sendo instrumentalizada pela direita. O que eu estou propondo aqui é que nós também façamos essa batalha, que a gente também busque esse tipo de debate para que não fique apenas para a direita fazer essa instrumentalização. Porque a direita, além de tudo, ela é hipócrita. A gente tem denúncias e mais denúncias de pedofilia de pastores, a gente tem sertanejo sexualizando os seus shows, as mulheres, o tempo todo, e para eles tá tudo bem. A Madonna veio no Brasil na mesma semana que um pastor bolsonarista disse que tinha beijado a própria filha. E, no entanto, não vi nenhum escândalo por parte dessa bolha conservadora bolsonarista. Então trata-se sim de hipocrisia. E segundo, a Madonna não veio aqui fazer o que fez porque é o Brasil. Ela veio fazer o que ela faz nos seus 40 anos de carreira. Tá? Se alguém está surpreso com o que viu no palco, né, aquela ousadia é tradicional da Madonna. A cena que a gente viu dela no palco com a Anitta, no palco com a Pablo Vittar, isso é a Madonna na sua quinta essência. Esperava-se o quê? Se esperava aquilo. O foi esperava aquilo. Ela prometeu e entregou. A plateia estava em êxtase. E a gente tem que sim também ter quem levante essas bandeiras, quem faça esses debates, quem normalize essas coisas. Para que a gente fique menos careta. A sociedade está mais careta. Isso é flagrante. E isso é obra daquilo que vulgarmente a gente chama por aí de polarização.
Essa polarização é produto da crise do capitalismo, que faz com que a classe dominante precise se agarrar às estruturas fundantes dessa sociedade, ou seja, aquilo que nós chamamos de conservadorismo. Então se apega no racismo, no machismo, na LGBTfobia, e a obra de arte, que é o espetáculo da Madonna, confronta diretamente isso. A gente não pode, como eu disse antes, confundir isso necessariamente com a esquerda, porque isso não é necessariamente esquerda. Isso pode ser muito bem associado ao discurso do Partido Democrata dos Estados Unidos, que é liberal, e mesmo que lá se associe liberal à esquerda, não é esse o entendimento que nós temos que fazer. Porque não há uma oposição entre os dois grandes partidos dos Estados Unidos, entre esquerda e direita. A oposição mais flagrante é entre conservadorismo e progressismo. Só que esquerda e direita é uma posição política que deriva de uma interpretação econômica, uma interpretação derivada das relações de produção. E nesse caso, democratas e republicanos nos Estados Unidos não divergem sobre a economia. Ambos têm na base a defesa do capitalismo, a defesa do imperialismo, ou seja, aquilo que nós entendemos como políticas de direita. Então não, a Madonna não é um ícone necessariamente da esquerda, mas que nós da esquerda brasileira podemos utilizar como um ponto de virada, como algo da materialidade para instrumentalizar e ter de volta uma outra posição de luta, quem sabe menos conservadora. Porque sim, no Brasil o progressismo está mais ligado aos grupos da esquerda na política.